Depois de Cuca, Saci, Iara, Tutumarambá, Curupira e até o Boto, você sabia que existe uma outra figura folclórica escondida na série Cidade Invisível? Eu vou te contar tudo nesse vídeo com muito spoiler da série nova brasileira da Netflix. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. Segunda-feira eu trouxe aqui no canal o vídeo sem spoiler de Cidade Invisível. Se você não quer ficar sabendo tudo o que acontece lá na série, você vai para aquele vídeo assistir se ainda não assistiu, beleza? Porque esse vídeo aqui contém muito spoiler, eu vou contar assim tudo e tentar até fazer alguns questionamentos sobre a série, tá? A minha análise primeira é de que a série é sim muito boa, você tem sim que assistir se ainda não assistiu, e eu quero saber, inclusive você que já viu, a sua opinião aqui nos comentários. Gostou ou não gostou? Como é que é? Conta pra mim, perfeito? E eu só tô fazendo esse vídeo aqui porque lá naquele primeiro vídeo eu pedi pra vocês irem lá no meu Instagram votar. Vocês querem ou não querem um vídeo com spoiler? Vocês votaram que sim, 70% votou que sim, então cá estou eu para fazer esse vídeo com spoiler aqui no YouTube, porque vocês também votaram e pediram que o vídeo fosse aqui e não lá no Insta. Muito bem, o seriado apresenta pra gente então figuras importantes do nosso folclore. Talvez o menos conhecido que é trazido aqui é o Tutumarambá, perfeito? Mas de resto, Cuca, Saci, Iara, Boto, Curupira, a gente já tá cansado de ouvir falar desses personagens. Mas não cansados, né, no sentido de que a gente ouve demais falar deles, não. É que dentre os personagens mais de 300 do folclore que existem, esses são os mais conhecidos, e por mais que faça tempo que a gente não ouvia falar deles, pelo menos a grande maioria de nós, né, eles são conhecidos. A gente ouve esse nome, a gente relaciona com folclore, com o Sítio do Pica-Pau Amarelo e tal. É uma cultura que a gente entende, que a gente relaciona as coisas. Mas você sabia que o tal do corpo seco também é uma lenda do nosso folclore? Sim, e eu assistindo a série, eu não me dei conta nisso. É que depois eu fui fazer uma pesquisa e eu encontrei lá o tal do corpo seco. Sim, ele existe, ele não é uma coisa inventada, uma história inventada pra cá, pro seriado. Não, ele existe. É a história de um menino que era muito desrespeitoso com seus pais e tal, até que ele morreu. Só que a alma dele era tão ruim que nem o céu, nem o inferno, né, quiseram pegar a alma dele. Ficou vagando aí pela terra e praticando vários e vários crimes quando ocupando, né, o corpo de uma outra pessoa. E é justamente isso que a gente vê aqui. A diferença é que não é uma criança, talvez ele até tenha sido essa criança que cresceu e acabou daquela forma, como a gente conhece o Antunes ali dentro da série, certo? Mas eu achei uma coisa muito interessante, e é diante desse corpo seco, dessa alma, que vai primeiro tomando o corpo da Luna, depois do Eric, até que a gente tem o final da história, onde a maioria dos segredos, dos mistérios são revelados pra gente. Alguma coisinha ali, outra aqui, ainda fica meio na dúvida, eu vou falar sobre isso daqui a pouco também. Mas uma outra questão que eu queria trazer pra vocês aqui é assim, bom, primeiro, acho que vai ter uma segunda temporada, né? Ou pelo menos há uma pressão para que haja uma segunda temporada, porque aquele final ninguém ficou satisfeito daquilo acabar daquela forma, querendo mais. Eu terminei falando, não tem o 8º episódio, não é possível. Não, não tem, são 7 episódios mesmo, tá? Você não tá ficando maluco, nem eles estão guardando outro episódio. Não, acabou daquele jeito a primeira temporada. Então agora é meio que assim, o pessoal assistindo, gostando, a Netflix renovar e fazer a segunda temporada. Tem muita coisa para trazer ainda, é um universo riquíssimo. E galera, já aproveita agora esse momento para se inscrever aqui no canal, porque eu tô produzindo muitos vídeos para vocês aqui nesse mês de fevereiro, que assim, tá tendo conteúdo de bastante. E eu só tô fazendo esse vídeo aqui, como eu já disse, por causa de vocês, porque vocês gostaram do primeiro vídeo e pediram mais. Então eu tô fazendo isso aqui para vocês. Sem vocês não tem graça, então se inscreve no canal e aciona o sininho para você receber notificação toda vez que eu lançar um vídeo novo, e aí você clica para assistir, se você quiser, é claro, mas pô, se você receber a notificação é muito melhor, perfeito? E é claro também, já vai deixando o like nesse vídeo aqui, porque tem muita coisa legal chegando aqui ainda, mas eu acho que eu já mereço o like por tudo que eu já entreguei no comecinho.
Uma coisa que seria interessante, né? Essas histórias, a maioria dessas histórias do folclore ainda são um tanto vivas lá no norte e nordeste do nosso país. Um comentário, inclusive, no meu outro vídeo, me trouxe isso à tona, né? A menina, agora eu não vou me lembrar o nome dela, ela comentou, ela escreveu, né, que lá no Pará, onde ela mora, essas lendas ainda são muito vivas. Então, seria legal sair ali aqui do eixo, né? Centro-oeste, sudeste, sul, enfim, e levar para essa outra região onde essa cultura é mais viva, tanto para ambientar melhor, mas também, é claro, para fazer uma homenagem àqueles que acreditam na cuca, no saci, no boto até hoje. E justamente a questão do que acontece com o Eric é que deixa a gente na dúvida. O filho do boto tem tanto poder assim? A lenda que ele vai se tornar, qual é? É uma nova inventada pelo Carlos Saldanha, aqui o diretor e criador da série? Ou vai ser uma lenda que a gente já conhece e essa foi só, tipo, igual dos outros personagens, a gente viu um resumo do que aconteceu para que eles se tornassem o personagem folclórico? Será que essa grande história que a gente acompanhou seria uma micro história comparada com a dos outros? E que se a história não fosse sobre o Eric e sim sobre outro personagem, a gente veria essa história do Eric encurtada e trazida no começo do episódio, como foi com a Cuca, Yara, com todos os outros, né? Eu acho que sim. Eu acho que foi uma história pra gente ver o surgimento, pra gente entender o surgimento de uma nova lenda. Poderia ter sido a série mostrando a história da Cuca, da Inês. Poderia ser a história da Camila se transformando na Yara. Poderia ser a história do Isaac se transformando no Saci. Enfim, do Iberê se transformando no Curupira. Tanto faz. Acho que foi nesse sentido. Foi a percepção que me deu. Agora, esse final me ajudou a entender uma coisa que aconteceu lá naquele momento em que a Yara tenta levar o Eric para dentro do mar para afogar ele, né, como é a lenda dela, e no fim quem quase morreu foi ela e não ele. Só que nos outros momentos em que o Eric, entre aspas, mata as outras figuras folclóricas, ele tá com a Luna junto, né, no mesmo local, e quem acaba fazendo isso na verdade é o Corpo Seco. Aqui no caso a Luna não estava junto, o Corpo Seco não estava nele, né, o espírito. Então o que foi que aconteceu nesse momento em que, porque ele como ser humano normal, mesmo, tudo bem, sendo filho do Boto, isso faz dele tão importante assim? Foi o questionamento que eu trouxe aqui agora há pouco, né? O simples fato dele ser filho do Boto impede que uma outra figura folclórica mate ele? Por exemplo, será que as figuras folclóricas não podem matar umas às outras? Tipo, se a Cuca quisesse matar, sei lá, o Saci, ela não conseguiria? Será que é essa a explicação? Isso pra mim ficou faltando. O que me faz entender um pouco melhor o final é que, assim como o Eric, ele tenta se matar pra assim matar o espírito do mal, né, o espírito do Corpo Seco, e aí ele aparece lá com a Gabriela, lá no céu, teoricamente, mandando ele de volta pra Terra, dizendo que ele tem muito pra viver ainda. Talvez naquele momento em que ele está sendo afogado, talvez tenha acontecido a mesma coisa, talvez ele até tenha morrido e tenham mandado ele de volta para a Terra, e quando ele voltou ele já estava lá na praia. Talvez, foi a explicação que eu encontrei, porque isso daí na minha visão ficou sem explicação. Se você entendeu isso de uma outra forma, me conta aqui embaixo nos comentários e me ajuda a elucidar esse problema aí, que eu acho que foi de roteiro mesmo. E, enfim, ou é tipo, vamos ficar com essa dúvida, segunda temporada vem aí, Netflix, beleza? E aí a gente explica esse tipo de coisa. Porque se for assim também, se todo filho do Boto for especial assim também, aí vai ser uma festa. Porque a gente viu ali um outro filho do Boto nascendo. Tem o Eric. Quantos milhares de filhos que o Boto não deve ter por aí espalhados por esse Brasilzão? Aliás, a lenda do Boto, eu acho ela a mais interessante de todas, de verdade. Porque ela é uma explicação antiga para as mulheres que engravidavam e acabavam virando mães solteiras
para falar assim, ah, é filho do Boto, para meio que explicar o fato dela ter engravidado sem estar casada, por exemplo, você ter um namorado, enfim. Mas também é a história, se a gente pegar o outro lado, dos hoje denominados boys lixo, que saem por aí, engravidam as mulheres e desaparecem, certo? Então tem os dois lados da história. Ela é criada, né, como o mundo é muito machista, ele é criado pelo lado da mulher, para a mulher ter uma explicação para ela estar grávida, sem se preocupar com o outro lado, o erro do homem que engravida uma mulher e não assume essa criança, e some, desaparece, pior ainda. Uma outra coisa demais dessa série é que pela primeira vez na história do folclore, a gente tenta entender a origem desses personagens, né? Por que esses caras existem? E como a própria Cuca fala, os personagens do folclore nada mais são do que representações dos maiores medos e defeitos dos seres humanos normais. E sim, essa própria história do Boto ajuda a gente a entender essa situação e mostrar pra gente como que a Cuca apareceu, surgiu, como foi o surgimento do Saci, enfim, de todos os personagens, é muito rico pra gente. Porque a gente nunca parou pra pensar como que surgiu a Cuca, como que surgiu o Saci, como que esses personagens surgiram. É óbvio, eles surgiram uma pessoa que contou uma história, que contou para outro, contou para outro, contou para outro, de boca em boca, né, a tradição oral, que foi passando de geração em geração, até um dia que alguém escreveu isso num livro e isso foi passando também de forma escrita. Então é óbvio que foi assim que essas histórias foram originárias. Mas, de fato, se a Cuca existisse, como que ela se transformou na Cuca? Ela simplesmente nasceu a Cuca? É uma força da natureza que, puf, nasceu aqui assim, Cuca, puf, aqui, Saci? Ou será que eles eram pessoas normais, como a série nos traz, e aí por algum motivo, algum baque na vida deles, eles ganham esses poderes, essa mistificação, né, misticidade, enfim, eles se tornam mitos, lendas. Uma crítica importantíssima que a série traz também é o preço que o progresso tem que pagar na natureza, né? A própria questão, o Antunes ele morre porque ele, além de matar o passarinho, ele matou também os indígenas, que no caso eram a família do Iberê, que com aquele trauma se torna o Curupira e começa a proteger a mata contra pessoas do mal. E aí ele acaba matando o Antunes, não só porque ele matou a família dele, mas porque nessa nova missão do Iberê como Curupira, ele tem que proteger a floresta. E naquele momento o caçador, o Antunes, tinha matado um passarinho. Então, já que você matou o passarinho, você morre também. Essa é a lenda do Curupira. Muito importante também para explicar e tentar dar medo nas pessoas, né? Se você fizer mal à floresta, à natureza, você vai ser castigado. O Curupira vai vir e vai te matar. Então é uma lenda para tentar evitar uma destruição terrível. E você vê que isso se mantém também até os dias de hoje, quando aquele dono lá da construtora, ele faz de tudo para conseguir ter aquelas terras e fazer o grande resort deles. É dinheiro que importa, né? E não a natureza. Crítica que hoje em dia é muito válida também, né, galera? Ei, você aí, sabia que eu gravo vídeos toda semana? Afinal, para ter conteúdo atualizado, eu tenho que estar sempre de olho no que acontece no mundo da cultura pop. E esse processo é bem trabalhoso e demanda muito tempo. Para seguir oferecendo conteúdos de qualidade, eu preciso da sua ajuda. Para isso, eu criei uma campanha de financiamento contínuo e coletivo no Apoia-se, uma plataforma que permite você apoiar os meus conteúdos. A partir de R$ 5,00 por mês, por exemplo, você já pode participar de um grupo exclusivo acompanhando de pertinho toda a minha rotina de trabalho. Mas o mais legal é que essa grana vai me possibilitar trabalhar com mais foco na produção desses conteúdos que imagino que você esteja gostando e melhorando sempre. Ah, fica tranquilo, você pode diminuir ou aumentar o valor a qualquer momento, a qualquer instante.
até mesmo pausar o apoio se for necessário, porque a gente sabe que a gente mora no Brasil, as coisas apertam do nada, as coisas sobem de preço a todos os instantes, né? Então corre lá no apoia.se/culturapopcia, escolhe teu apoio e vem fazer parte do meu clube de assinaturas. Tô esperando você lá. Mais uma perguntinha para vocês aqui. O Saci morreu ou não morreu? Porque ele foi levado pelo Redemoinho. Será que o Redemoinho existe sem o Saci? Teoricamente sim, porque quando explica a origem do Saci foi o Redemoinho que deu poder ao Saci. E a partir de agora, daquele momento, ele usa o Redemoinho a seu favor. Mas será que o Saci morreu? Será que a série ia se dar o trabalho de matar o Saci, uma das figuras mais conhecidas? Acho que a traição da Cuca, vai. Acho que a Cuca é a mais conhecida por causa do sítio, o Saci também muito conhecido por causa do sítio, aí depois a gente pode ir pro Curupira, pra Yara e tal. Mas Cuca e Saci são os dois principais. Pô, matar o Saci seria uma grande de uma sacanagem, né? Deixa aqui embaixo a sua percepção com relação a isso, a sua análise da série, enfim. Conversa comigo aqui embaixo, me tira dúvidas, vamos conversar. Beleza? É o meu convite para você. Também se inscreve no canal e aciona o sininho para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer aqui sobre séries variadas, filmes, etc e tal. Beleza? Então se inscreve no canal e aciona o sininho para você receber notificação quando esses vídeos novos que eu tô falando saírem. E também, é claro, deixa o like nesse vídeo se você curtiu. Eu tô indo embora, galera. Um grande abraço a todos e tchau!